Beleza. Tá gravando. Perfeito, Igor. Tá, então, ó, o que a gente já viu dos crimes contra a honra, né? Certo, A gente viu o Código 138, 39 e 140, né? certo. Então vamos fazer um resumo aqui, ó. 138, 139, 140, tá? Maravilha. Então quais que são os 3 crimes contra a honra? Calúnia, injúria e difamação. Beleza. Cada um, qual que ele fere a honra subjetiva e a honra objetiva? Beleza. A injúria fere a honra subjetiva. A difamação fere a honra objetiva. E a calúnia também a honra objetiva. Quais desses admitem crime contra a pessoa morta? Calúnia. Boa. Quais deles aceitam exceção da verdade? Calúnia. Porém, não aceita contra presidente ou chefe de Estado, de governo, aliás, estrangeiro, É. e ação penal pública não aceita se foi absolvido. E na privada, beleza? E na privada, ela não aceita se foi condenado. Não foi condenado, né? É, Porque se a não pessoa foi aceita. condenada, é porque realmente ela é condenada. Então você pode falar. Se a pessoa foi condenada, então você pode falar, né? Pode. Porque ela foi. Agora, se ela não foi condenada, né? Aí você não pode falar, né? Isso. Difamação O, aceita a exceção da verdade? Nenhuma delas aceita, nem Tá. difamação, nem injúria. A difamação vai aceitar, no caso, se for um funcionário público, em detrimento do trabalho dele. Se for um servidor público, entendeu? Em relação ao trabalho que ele executa. Na Boa. difamação, né? Aí na injúria não aceita exceção da verdade, nenhum fato. Quais desses a pena é pena de detenção? A pena de detenção, qual desses é a pena de detenção? Agora você me pegou, hein, mano? Foi uma coisa que eu não adquiri, hein, mano? Tá. Mas espera aí. É só um deles? Não sei. Ah, tá. Deixa eu ver aqui. Pena de detenção, calúnia, difamação e injúria. Caraca, mano, você me pegou, hein? Você me pegou. Não vou saber não, hein, Igor? Tá. Calúnia, a pena é de detenção. Vou colocar aqui, ó. Na verdade, para englobar todo mundo. A regra é que todos os crimes contra honra sejam detenção e ação privada, tá? Então a regra é isso, que todos os crimes daqui sejam de detenção a pena e ação seja privada. A regra. Isso. Depois, a exceção a gente vai pôr especificamente em cada um. Tá ok. O que mais? Isso é o grosso. Aí
Temos mais 2 artigos aqui que fala um de exclusão do crime. Então tem uma circunstância que o juiz vai excluir o crime, não vai ser crime. E tem uma circunstância que vai haver o perdão. Oi! Tem uma circunstância que vai ter o perdão. Você lembra? Eu lembro. Tem a retratação, que é o perdão judicial, né? Isso. Em quais casos? Em quais É no, crimes? é no crime de difamação e calúnia. Boa. E até quando a pessoa pode fazer esse perdão? Ela tem que se desculpar. Ela tem que se desculpar. Ai, caramba. Ela tem que se desculpar até o... no caso aí ela pode se desculpar aí no dia da audiência, né, ou não? Pode, mas a lei fala até um certo momento. Até antes do... Até antes do recebimento. Não, Até não pode. a sentença. Até a sentença, pô. Até a sentença. Exclusão do crime. Quais são os crimes que você tem exclusão do crime? A injúria. A injúria. A gente tem a injúria. E quando em juízo, a difamação. As duas, né? As duas são em juízo ou trabalho, a gente vou colocar aqui literário, ou em provimento de sentença. Só para lembrar que é quando funcionário público em provimento de sentença. Certo. Tá. Esse daqui foi, até aqui foi o que a gente viu na outra aula, né? Isso. Agora as coisas que a gente não viu. Então, primeira coisa. Dentro do crime de injúria, a gente tem 2 crimezinhos. Um Certo. é injúria real e o outro é a injúria racial. Tá? A injúria racial é quando você comete uma injúria motivado por circunstâncias de discriminação racial, de cor, ou se a pessoa era um idoso ou um deficiente. Tá? Então, esse crime é uma das exceções. Então, esse crime já não é mais ação privada. Ele é ação penal pública condicionada. Então, ele fica condicionado à representação da vítima. A vítima tem que ir lá representar. E ele também é uma das exceções da pena. Aqui vai ser reclusão. Tá? O outro crimezinho aqui, ó, é a injúria real. Eu vou colocar aqui, ó. Para você lembrar, o que é uma injúria? Qual que é o crime de injúria real? O crime de injúria real é um crime de lesão. Ele é mais ou menos uma lesão leve e mais ou menos um via de fato. Tá? Certo. Então é quando, por exemplo, assim, não pode ser uma lesão grave. Mas se for uma lesão leve ou uma vias de fato. Só que qual a diferença da lesão leve e vias de fato? Não, vou colocar aqui mais ou menos vias de fato. Tá? Certo. Pra você lembrar. Porque a gente, quando você agride alguém, se não for grave e nem gravíssima, ela pode ser 3 coisas. Ela pode ser uma injúria real, uma lesão leve ou uma vias de fato.
A lesão leve você faz por exclusão. Então, assim, a lesão leve só vai ser lesão se um médico atestar. Falar, ó, atesto que houve lesão corporal, tá? Se o médico atestar, então é lesão corporal. Se ele não atestar, aí pode ser ou vias de fato ou injúria leve. O que difere um de outro, ambos não têm o atestado médico, e o que difere um do outro é a intenção, o dolo do agente que praticou. Se o dolo do agente que praticou era machucar a pessoa, é vias de fato. Tá? Se o dolo dela era humilhar, aí é injúria real. Certo. Então, por exemplo, assim, eu e você tivemos uma discussão e a gente terminou indo a vias de fato, a gente terminou saindo na porrada. Se o médico atestar que eu lesionei você, aí é lesão leve. Se ele não atestar, aí pode ser ou injúria real ou vias de fato. Se eu queria só te machucar, vias de fato. Se eu queria te humilhar perante as pessoas, aí é injúria real. Certo. Tá? Ficou com alguma dúvida nesse ponto? Não. Fiquei não, Igor. É o parágrafo 2º, tá vendo? Ó? Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, por isso que eu coloquei aqui, ó, mais ou menos vias de fato. Porque a gente tem um crime chamado vias de fato. E o próprio legislador ele coloca aqui vias de fato para deixar bem caracterizado que não é uma lesão leve. É uma via de fato, na verdade a injúria real é uma via de fato. Só que o que difere para ele não ir para o crime de vias de fato é... é o dolo do cara. Se o dolo do Certo. cara era humilhar a pessoa, aí é injúria real. Certo. Tá? Vamos ver aqui uma outra coisa. Tá, de injúria era isso. Agora outra coisa que a gente precisava ver era as majorantes, que esses crimes eles têm majorantes. Tá? Então, primeira coisa, a majorante é de 1/3, não pode esquecer. E aí, todos esses crimes vão ter essas majorantes, tá? Então, se você praticar qualquer crime contra a honra do presidente, aí a pena vai ser acrescida de 1/3. Se for praticado contra funcionário público em razão da sua função, é acrescido de 1/3. Tá? Se for praticada, aqui a palavra não é em frente, mas eu vou colocar assim, na presença. É acrescido de 1/3. Então, por exemplo, assim, isso daqui é quem decide é o juiz, né? Já esses dois aqui é bem objetivo. Você vai saber se é presidente ou funcionário público. Agora, o que, que é presença de muita gente? Quem vai ponderar isso daí é o juiz, né? A, Bom, ó, a deixa eu lei. falar então. Numa partida de futebol, um jogador negro, né? Hum, Erra o gol lá tudo e a torcida começa a zoar ele, né? Chamar de macaco e taca banana, que nem numa questão que eu vi. uhum. Então, essa se configura uma injúria racial e ainda com uma majorante de 1/3, Igor, porque tinha muita gente. Então, pode ser. Pode ser, né? Pode ser. Beleza. E aí eu te pergunto, por que não é crime de preconceito? Então, aí eu não vou saber te responder, mano, porque de injúria racial, né, nesse caso aí, juntamente com o crime de preconceito, tá muito parecido, né? É. Uhum. A gente vai Aí, entrar, a gente vai entrar
nessas diferenças, mas uma das grandes diferenças é assim, normalmente o crime. Primeiro que você não pode, apesar delas parecerem iguais, você não pode confundir o crime de injúria como o crime de preconceito, porque apesar delas parecerem iguais, o resultado delas são bem diferentes. E a Hum, própria tipificação é diferente. Por exemplo, algumas diferenças. Enquanto o crime do 140, que é a injúria racial, ela está dentro do Código Penal, a pena dela é de reclusão de 1 a 3 anos. Ela não é um crime imprescritível. Ela é um crime afiançável. O crime de preconceito é um crime que nem está no Código Penal. Então, a primeira grande diferença é essa. Se você procurar um crime de preconceito aqui no Código Penal, você não vai encontrar. Ela está numa lei própria dela, numa lei extravagante. A segunda diferença dela é aquela. A reclusão dela não é de 1 a 3 anos. Ela traz algumas. Ela traz vários crimes lá de preconceito racial que cada um tem a sua pena. E a terceira e maior diferença é que é um crime inafiançável e imprescritível. Tá? Então é muito mais grave. Se você cometer uma injúria racial, você pode pagar a fiança e responder em liberdade. E é um crime que tem uma prescrição de pena. Né? A prescrição dela, como a máxima não chega a 4 anos, a prescrição dela deve, se eu não me engano, deve ser em 8 anos, mais ou menos, a prescrição. Agora, o crime de preconceito racial, se você cometer hoje, daqui a 40 anos, alguém ficar sabendo ou te denunciar, você ainda vai responder pelo crime, porque ele é imprescritível. entendi. Então, Então, no caso bem da, diferente. até da injúria, então, aí no caso da injúria racial, se o ofendido, né, não for prestar queixa, né, tem 6 meses ela caduca, né, preconceito, Não, então nunca é caduca. isso. Hum, O pensamento é isso. hum, A injúria por ser ação penal pública condicionada, você tem até 6 meses. Agora imagina que o preconceito racial daqui a 40 anos, se você quiser ainda propor uma ação penal contra a pessoa, você pode. caramba. É muito diferente. Por isso que ele não Nossa, pode confundir um com o outro. certo. O que normalmente as pessoas falam, é crime de preconceito, na maioria das vezes não é. Né? Por exemplo, assim, É, você no ônibus, se você xingar alguém, você falar assim, vai se ferrar, seu macaco, filho da puta, seu preto safado. É crime de injúria racial, não é crime de preconceito. e todo mundo acha que é preconceito, né? Eu acho que é preconceito. É, Agora, se você caramba. levantasse no ônibus e falasse assim, ó, eu não gosto de preto safado. Todos os pretos são sujos. Eu não me relaciono com preto assim, alto, né? Aí já Sim. é preconceito racial. Certo. Então, voltando à matéria, né? Que não tem nada a ver, mas só para dar Não, uma. Então, aqui, ó, as majorantes, né? Cadê? Aumento de pena. Isso aqui eu passei. Retratação. Constrangimento legal. Não, acho que eu passei. Exclusão do crime. Envio. Tá. Aqui, ó. Aumenta-se de 1/3, tá? Contra o presidente ou chefe, contra funcionário público, na presença de várias pessoas. Né? Aquele caso, ou por meio que facilite sua divulgação. E o último é o que mais cai, tá? Esse último aqui é o que mais cai. Se for, presta atenção, qualquer um desses crimes motivado por circunstâncias. Vou até pegar aqui, ó. Se for contra pessoa maior de 60 ou portadora de deficiência física, tá? Então você cometer qualquer uma desses crimes contra um idoso, contra um deficiente, vai aumentar de 1/3, exceto a injúria, tá? Esse é o que Hum, mais cai, porque normalmente eles cobram esse cara falando, ou eles contam uma historinha falando que você cometeu uma injúria contra uma pessoa idosa e a pena vai ser acrescida de 1/3,
Aí as pessoas lembram das majorantes e caem. Ou eles falam assim, quem comete qualquer tipo de crime de injúria, injúria preconceituosa, a pena vai ser aumentada de 1/3. Aí também tá errado. Porque o que acontece? A injúria contra a pessoa idosa, ela já tem um crime próprio e ela já é qualificado. Tá aqui dentro, ó, né? Ó, ou deficiente. Então, no direito, a gente não pode aplicar uma qualificadora de mesma natureza junto com uma majorante de mesma natureza. Eu não posso qualificar. Se tiver uma qualificadora e uma majorante, eu não posso aplicar majorante. Acho que já está qualificado, né, Está Igor? qualificado. Sim, Entendeu? entendi. É, cara. Só Se, que. um exemplo assim, se lá na lei de homicídio, do 121, falasse assim, ó. Quem mata dolosamente menor de 14 anos, maior de 60 anos ou mulher, a pena vai aumentar de 1/3. Imagine que tivesse isso. Tá, E aí já tem um crime qualificado de homicídio, que é o feminicídio, né? tem. Então a gente não poderia aplicar o homicídio qualificado de feminicídio mais a majorante por matar mulher. Entendeu? Né? É, não poderia mesmo, é verdade. Aqui é a mesma lógica. Aqui se aplica essa pena de maior de 60 anos para todos os crimes, exceto a injúria contra idoso e deficiente. Beleza. Beleza? Cara, de crimes contra Contra a a honra. honra, é isso que a gente já viu. Só faltava esses pontos.